Isso aqui já é isso aqui vai ficar meio que batido, porque é uma coisa meio que escrita, que uma pessoa perguntou para você o seguinte: a gente fala de budismo, religiões orientais, tal, não sei o quê. Então eu vou fazer nesse vídeo de budismo e no próximo sobre hinduísmo. Vou explicar o que é budismo, de onde veio, porque as pessoas não têm noção. As pessoas escuta e não tem curiosidade, pelo menos dar uma pesquisadinha, mesmo superficial, que já basta, para entender o que é budismo, de onde veio e tudo mais e tal. Grande maioria acha que budismo é chinês. Budismo não é chinês. Budismo veio da Índia. Então vamos lá. O budismo, que significa Buda Dharma. Esse é um dos negócios interessantes. Se chama Buda Dharma. A gente na espiritualidade tem costume de escutar o quê? Karmas e dharmas. Então a gente tem costume de escutar como karma ruim e dharma bom. Então, ó, a gente já vai começar a ver como é que está a conotação disso daqui. Então chamava Buda Dharma. Budismo vem de Buda Dharma. É uma filosofia ou religião não teísta, ou seja, não estão nem aí com Deus, ok? Que surgiu originalmente na Índia por volta do século 6 a.C. Então nós estamos falando que ele veio 600 anos antes de Cristo. Olha só o negócio, hein? O primeiro iluminado, olha, 600 anos antes de Cristo. E abrange diversas tradições, crenças e práticas baseadas nos ensinamentos o Dharma de Siddhartha Gautama. Então vamos lá. Quem foi Siddhartha Gautama? Siddhartha Gautama foi transformado o nome dele em Buda, ok? Esse cara aqui, 600 anos antes de Cristo. Então, quando você vê Siddhartha Gautama é Buda, os dois são a mesma coisa, é o mesmo personagem, ok? Intitulado de Buda, é dividido em 3 grandes tradições. Theravada, também chamado de Hinayana, Mahayana e Vajrayana, ou Tantrayana. Essas tradições englobam as mais diversas escolas budistas, como o Zen, Terra Pura, Kadampa, budismo tibetano e tudo mais. Então, dentro desse cara, dentro da experiência de vida de Buda, se transformou em várias raizezinhas lá dentro. Olha só, eu quero que vocês... Eu estou falando isso daí para vocês começarem a pensar do catolicismo, do evangélico, o católico virou evangélico, do evangélico virou um monte de denominação e assim por diante. Tá? Vai vendo que é tudo parecido. As escolas budistas variam sobre a natureza, exalta o caminho da libertação, a importância e a canonicidade de vários ensinamentos. Ó, canonicidade, coisa de igreja católica, hein? Canonizar, né? Especialmente suas práticas. Entretanto, as bases das tradições e práticas são as 3 joias. O Buda como seu mestre, o Dharma, ensinamentos baseados nas leis do universo, e o Sangha, a comunidade budista. Olha só, ele fez uma trindade aí. Será que a Igreja Católica tirou a trindade de Buda, que 600 anos de Cristo? Bem provável, hein? Vai pegando os detalhes aí, gente. Tô pulverizando, hein? Jogando bem pulverizado os trem aí, hein? Vai juntando as peças aí. Encontrar refúgio espiritual nas 3 joias, ou 3 tesouros, é, em geral, o que distingue um budista de um não budista. Então, vamos lá. Ele está falando o seguinte: ter como mestre o Buda, ter uma pessoa como mestre. A Igreja Católica tem Cristo. Primeiro detalhe, ter uma pessoa como mestre. Depois ele fala... O Dharma, ensinamentos baseados nas leis do universo. Então, as leis do universo são as leis passadas por Deus. Então, o Buda pegou as leis que regem o universo e Cristo pegou as leis que Deus falou para ele para passar para frente. Olha só os pontinhos.
E o Sagma, que é a comunidade budista, ou seja, é a própria religião, é o religar, é a religião, é a comunidade junta pensando da mesma forma. Olha aí, o que é isso da Igreja Católica? De acordo com a narrativa convencional, o Buda nasceu em Lumbini, por volta do ano de 566 a.C. e cresceu em Kapilavastu, ambos atuais localidades do Nepal. Então ele é nepalês, lá dentro da Índia, no Nepal, ok? Logo após o nascimento de Siddhartha Gautama, que é o Buda, um astrólogo, mas poderia ser como um profeta na época, se fosse lido pelas bíblias evangélicas ou católica, visitou o pai do jovem príncipe Suddhodana e profetizou que Siddhartha ou iria se tornar um grande rei ou renunciaria ao mundo material para se tornar um homem santo. Porventura viesse a vida fora das paredes do palácio. Então, assim, o que aconteceu? O cara foi, apareceu um profeta, igualzinho de Jesus, cara, quando foi falar para José e Maria. Olha, seu filho está afadado a ser um cara santo se ele sair dos muros do palácio. Mas se ele continuar dentro dos muros do palácio, ele vai ser um grande rei. Olha só! O rei, que é o pai do Buda, estava determinado a ver seu filho se tornar um rei, e assim impediu que ele saísse do palácio. Então ele falou, você não sai do palácio, porque o cara falou que se você sair, você ia largar o meu reinado, eu não quero saber. Mas aos 29 anos, olha a idade do homem, aos 29 anos, apesar do esforço do seu pai, Siddhartha, que é o Buda, se aventurou por além do palácio diversas vezes, em uma série de encontros em locais conhecidos pela cultura budista como 4 pontos. Ele soube do sofrimento das pessoas comuns, encontrando um homem velho, um outro doente, um cadáver e finalmente um asceta sadhu, que representado a busca espiritual. Essas experiências levaram Gautama eventualmente a abandonar a vida material e ir em busca da vida espiritual. Olha a idade como é parecida de Cristo, 29, 30 anos, então é uma idade muito similar. Pode ser uma questão de arredondamento. Olha só os pontos aí que tudo junta tudo, hein? Siddhartha Gautama, que é o Buda, estudou sob diferentes mestres e desencantou-se com o resultado alcançado pelo que ensinavam. Ele falou, estão ensinando coisa, mas eu quero além. Olha lá. Chegou a praticar a ceserígida, como jejum prolongado. Então ele fazia jejuns prolongados, restrição de respiração, ele tentava segurar a respiração para ver se ele conseguia controlar o corpo, e outras formas de exposição à dor. Então ele fazia com que o corpo dele, parecia um masoquista, tá? Sentisse dor. Muitos comuns naquele tempo na Índia, e quase morreu ao longo do processo. Mas houve um episódio no qual uma jovem lhe ofereceu comida e ele aceitou. Isso marcou sua renúncia de tais práticas. Então, tipo assim, estava fazendo jejum. Você lembra? Jesus Cristo, 40 dias de jejum no deserto e tudo mais. Tudo parecido. A diferença é que Jesus veio 600 anos depois do Buda. Ó o pulo do gato aí. Concluiu que as práticas ascéticas externas não traziam os resultados que buscavam. Deduziu então que as práticas eram prejudiciais aos praticantes, ou seja, ficar fazendo jejum, se martirizando, comendo cocô, não ter prazer nenhum, se martirizar mesmo, se fazer isso daí com ele, essas coisas ruins com o próprio corpo, não era bom, foi o que ele descobriu. Ele abandonou o ascetismo e concentrando-se na meditação, através da qual descobriu que hoje os budistas chamam de caminho do meio, um caminho que não passa pela luxúria, pelos prazeres sensuais, mas que também não passa pelas práticas de mortificação do corpo. Em outras palavras, o caminho do meio não seria o caminho de apego a qualquer coisa. Gente, é o que nós espiritualistas estamos falando. Não se apega ao material. Olha só.
nem também o caminho da navegação ou aversão a qualquer coisa, e sim uma terceira via. Então, olha lá, ele pega e fala o seguinte, o que ele está falando assim? Ele fala assim, normalmente você tem um caminho ruim e um caminho bom. Ele fala, não se apegue nem a este e nem a este. Se apegue a esse, ao equilíbrio. Por que o equilíbrio? Porque o caminho do meio, ele tem o lado bom do lado ruim e o lado bom do lado bom. Como assim, professor? Agora ficou misturado. Vamos lá. Tudo no lado ruim tem algo bom, ou seja, tem algum ensinamento. Tudo do lado bom também tem um ensinamento, que é até testes. Então a pessoa pode ganhar na loteria e criar um karma danado na vida dela. Então ele pega e fala assim, você sempre tem que equilibrar, que é uma das coisas que os judeus fazem muito. Ele fala assim, se você estiver muito rico, não esbanja, viva aquela vida sua média. Não viva como pobre, mas viva médio. Porque na época das vacas gordas você guarda e na época das vacas magras você gasta. Então você tem um equilíbrio. O que o Buda veio passar para as pessoas? O Siddhartha Gautama. Ele veio passar equilíbrio através do quê? Da meditação. Então esse é o tal Buda que todos nós gostamos e acreditamos e tal lá. Ele é a versão Jesus Cristo 600 anos antes de Jesus Cristo. Ele veio antes para o Oriente e depois veio outro avatar fazer a mesma coisa para tentar pegar o resto do planeta lá do Ocidente. É a gente que está separando as coisas, mas são todos o mesmo e a mesma coisa. Que Deus abençoe. Namastê.